estamos aqui em mais um programa aqui da Família Líderes do Brasil, trazendo para vocês um conteúdo de sucesso, um conteúdo de aprendizado que vai agregar valor na tua jornada enquanto empreendedor. Lembrando que empreendedor está muito mais relacionado à identidade, quem eu sou, né, do comportamento, é uma filosofia, um estilo de vida, do que qualquer outra coisa. Então, não necessariamente você tem que ser empresário para ser empreendedor. A consequência natural é que o empreendedor se torne empresário porque as coisas... quando o empreendedor começa a crescer e descobrir o seu potencial, ele não cabe em certos ambientes. E o ambiente que ele pode escalar infinitamente é o ambiente empresarial. Então, a tendência é que todo empreendedor caminhe para esse lado. Mas se você hoje performa muito bem dentro de uma grande instituição, de uma grande empresa que te dá o espaço para você crescer, você também pode empreender. Eu até costumo aconselhar o pessoal a começar a empreender no CNPJ de outro. Por quê? Porque você não tem um risco financeiro ali. Você está ali mostrando o seu potencial, você está trabalhando as suas habilidades e você está sendo empreendedor porque empreendedor é comportamento, é identidade, é estilo de vida. Então, esse programa é para você que é empreendedor e para muitos que já são empresários sendo empreendedor. E hoje a gente vai bater um papo com um casal de sucesso, porque acontece hoje um grande dilema. Existe um grande dilema hoje em dia. Às vezes o cara ele entra para a operação de uma empresa e a operação consome tanto esse empresário, essa empresária, que ele não consegue conciliar com a família. E às vezes você acaba abrindo mão da família por conta do negócio. Mas precisamos buscar aqui uma harmonia para que você possa tocar o negócio, performar no negócio e performar ainda melhor na família. Como é que faz isso? Nós vamos descobrir isso hoje, com esse super casal que tem vivido isso. Eles têm vários negócios, são empreendedores e empresários de sucesso e tem uma família linda, tem um casamento lindo, tem uma harmonia linda e é com eles que eu e você vamos aprender como é que faz para viver assim. Queria que vocês recebessem aí com uma forte salva de palmas. Primeiro, a Lisa Realiza. Obrigado, Lisa, pela presença. Fiquei contagiada aqui. Aqui a energia é lá no 12. Bom, feliz demais por esse convite, principalmente aqui, né, ao lado aqui desse meu maridão. É bom demais a gente ouvir, né, essa entrada e o que você falou sobre o sucesso, concordo. Acho que a palavra sucesso, ela tem sentido de forma pessoal, né? Então, assim, para mim, o sentido da palavra sucesso é ser feliz, inspirar, ter perto as pessoas que eu amo, né? A minha família unida e ser feliz em todas as áreas da sua vida. Eu acho que isso é a minha síntese de sucesso. Que bom, pega essa dica, já vai anotando, amigo. Deixa a pipoca de lado, o refrigerante. Aqui o nosso programa aqui, Rico, é como se fosse um cinema. A galera, o entretenimento é tanto, o pessoal vai de pipoca, vai pegar Doritos e come... E assim vai indo. Então, assim, agora você vai pegar o caderninho, porque já vê uma chave aqui poderosa que a Lisa trouxe, uma definição sobre sucesso, que é algo que as pessoas não conseguem compreender. Acho que às vezes é resultado financeiro. Não é só isso. O resultado financeiro é um apontamento, é um indicador do sucesso, mas não é o sucesso. E eu vou pedir pro Rico, né, que é o Ricardo Camargo Rosa. Rosas, é verdade, Rosas. Ricardo Camargo Rosas, o Rico, se apresentar para a galera também. Seja muito bem-vindo, Rico, a esse nosso programa Fala Liderança, onde a gente se comunica com pessoas que querem se tornar ou já são líderes e que estão empreendendo nessa jornada de sucesso. Bom, muito obrigado pelo convite. A gente está honrado mesmo de estar aqui. Isso que você falou sobre o casal, né? Empreender juntos, isso aí é muito legal. Eu entendo que o empresário e o empreendedor, e eu separo muito bem, como você falou, são duas coisas muito distintas. Às vezes me procuram, Ricardo, o que tem de legal para eu aprender, que curso que eu faço? E eu falo, o principal é o autoconhecimento. Perfeito. Quando você entende, você começa a se conhecer, né? Quando você conhece a si mesmo, você começa a entender quais são as suas reações quando certas coisas acontecem com você, adversas, principalmente aquelas que tiram você do seu equilíbrio. Então, e isso tem uma ligação direta com lidar com pessoas. Sim.
Então, as pessoas, os empregados, os funcionários, eles são contratados pelas suas habilidades técnicas, mas eles são despedidos pelos seus problemas emocionais. Perfeito. Então, isso que a gente tem, eu e a Lisa, a gente sabe disso e a gente vive isso em casa. A gente vive essa nossa empresa, que é a nossa casa, que é uma gestão de emoções, Total. de pessoas, dos filhos dela, do meu filho. E isso faz com que a gente consiga ter mais sucesso ainda no nosso lado de empresário. E o nosso sistema é complexo lá em casa. Ah, é? Não é assim uma coisa um pouco mais simples. Não é uma família que se formou desde o início. Sim. Nós éramos, né, cada um com a sua família, depois nós juntamos tudo, então aí fica um pouco mais, assim, o desafio Desafiador. é um pouco maior. Perfeito. Não, e eu quero pegar o gancho disso que você trouxe aqui, Rico, Lisa, porque assim, a gente precisa entender que o nosso primeiro negócio é a nossa família. Exatamente. E que tudo aquilo que se aplica ao negócio se aplica à família. Você tem que negociar, você tem que ter inteligência emocional, você tem que ter habilidade de vender a ideia para sua esposa, para o seu esposo, para sua família, para seus filhos. Então, toda habilidade que você exerce dentro do negócio, você tem total condição de exercer dentro da... Você deveria exercer dentro da família. Só que as pessoas não têm essa percepção. E o que você trouxe aqui, Rica, é muito legal. Porque, de fato, quando a gente passa a olhar a nossa família como nosso primeiro negócio, a gente consegue se comportar como um empresário, como um gestor dentro da própria família, você consegue trazer uma situação, gerar um resultado que é interessante. A gente falou de definição de sucesso, eu queria ouvir a tua opinião, Rico, sobre o que você pensa sobre sucesso, porque me fizeram essa pergunta semana passada. A gente teve um negócio dentro do Líderes do Brasil, chamada Sociedade Secreta dos 12. Aí eu, nossa, Sociedade Secreta dos 12. Eu vou explicar o que é, para não deixar o pessoal achando que é maçonaria, não tem nada a ver com isso. Sociedade Secreta por quê? Porque é a reunião de 12 empresários que pertence a um conselho, a um sistema. Esses 12 empresários não concorrem entre si. E ali nós temos 3 objetivos. São 24 encontros no ano, de 15 em 15 dias. O primeiro objetivo é criar laço, é a amizade. É que um venha a ser padrinho de casamento do outro, padrinho de filho, etc e tal. Então, assim, tem como criar um vínculo mais profundo com 12 pessoas. Agora, com 200, é mais difícil. Então, no contexto dos 12, a gente promove esse tipo de relação. É sociedade, a gente quer que isso, através do tempo e da recorrência das reuniões, se estabeleça. O segundo é porque ali a gente tem uma dinâmica de indicações. Então, um indica o outro, gera negócio para o outro, tem todo um ranking de gamificação para ranking de pontuação para cada indicação, existe um comissionamento para cada indicação que é feita. Então, isso gera muitas oportunidades de negócio para quem faz parte daquela sociedade secreta dos 12. 12 porque são só até 12 pessoas, 12 empresários, que não concorrem entre si. E a parte do secreto é porque a gente pratica ali uma espécie de mastermind, onde a gente, de fato, dentro da dinâmica, a gente se une, os 12 ali se unem para resolver o problema de um. Legal. E depois a gente vai trocando. Então, assim, é uma mentoria multilateral. Eu estou sendo mentorado por vocês. Quando finalizar o meu processo, eu vou mentorar o Rico. E depois a gente vai, assim, um mentorando o outro, um ajudando o outro. E dessa forma a gente cresce. Aí tudo que é discutido ali é secreto. Sim. É secreto justamente por quê? Porque precisa ter essa relação de confiança. É por isso que contextualizando. E me perguntaram nessa reunião o que eu achava de sucesso. Qual era a definição de sucesso, na minha opinião. Eu queria ouvir da Lisa, achei super interessante, está bem alinhado com o que eu acredito também. E o Rico. Rico, o que é sucesso para você? Bom, eu vou usar essa parte, então, para fazer uma ligação com um pedaço dos meus votos de quando eu me casei. Perfeito, legal. Porque eu falo que... Você me pergunta, o que é o sucesso? Sucesso é você ser feliz. Porque quando a gente entende, e eu acredito que você, pelo histórico que você me comentou, e eu sei da Lisa também, eu entendo que a nossa vida carnal, ela não é a nossa vida de fato. Nossa vida vai ser principalmente depois da desencarnação. Então, quando você fala que a sua vontade de sucesso, né, atingir o sucesso é ser feliz, aí sim é que entra o voto. Quando eu falei no casamento, que você é o caminho que você percorre. Então, a felicidade, ela vem o acúmulo de momentos alegres. Legal. De momentos em que te faz prazer, mas não o prazer
fútil, mas o prazer de ajudar alguém, de estar com seu filho, de saber que você é um bom marido para sua esposa, e essas coisinhas vão juntando num copo para trazer a felicidade, que é isso que é, para mim, a definição. Então, não adianta eu chegar lá, quando eu tiver 65 anos eu vou ser feliz. Não, eu tenho que ser feliz, pontinhas de felicidade, enquanto eu estiver no meu caminho. Na jornada. Caraca, fantástico. Você vê que isso com certeza vai na contramão do que muita gente acha que é sucesso. Porque as pessoas pensam sucesso só olhando para a questão financeira. Como eu falei, dentro daquilo que eu entendo ser sucesso, a questão financeira é apenas um indicador, um dos indicadores do sucesso. Né? Mas eu acredito que o sucesso está muito ligado à identidade. A quem eu sou e a forma como eu interpreto as coisas, como é que eu interpreto a vida. Então, é muito individual, o que a Lisa falou, é muito individual a percepção de sucesso. Pergunta na Índia como é que é ser feliz. Pergunta no Japão. Com certeza. Pergunta, né, no Iraque. Você vai ver que a definição é muito diferente. É muito diferente. Sim. E eu aprendi, na igreja mesmo, que a raiz da palavra sucesso vem de sucessão. Então, a partir daí, eu entendi que sucesso também é legado. Sim. É você deixar uma história. Mas isso é muito forte mesmo. É você chegar nessa felicidade, porque Jesus nos ensina o quê? Você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então eu preciso primeiro cuidar de mim, para depois ter condição de cuidar do próximo. Então assim, é você chegar nesse ápice da felicidade e depois você transcender a isso, você passar a ajudar pessoas. Exato. Crescer e contribuir, como diz nosso amigo Paulo Vieira aí da Fé Brasis. Crescer e contribuir. Por quê? Porque eu cheguei ali na minha realização, e aí eu passo a construir para o próximo. Exato. Isso é legado. Isso para mim é sucessão, é ter perpetuidade. Isso aí a gente pode ver os filhos, quando a gente dá uma boa educação para os filhos, ele continua o nosso legado, continua nas nossas empresas, nos nossos negócios, que hoje, graças a Deus, vivem sem a gente precisar estar lá. Elas já cresceram o suficiente para seguir seu próprio caminho e deixaram um legado. Então, assim, o que a Lisa falou, o que você me falou, Rico, confirma exatamente o que eu penso também sobre sucesso em relação à definição da palavra sucesso. E eu queria entender como é que esse sucesso começou na vida de vocês. Vou perguntar primeiro para a Lisa, um pouquinho da história dela, e aí você já conta, Lisa, para a galera, o que você faz hoje. Você fala como começou, e hoje o que você faz. Depois o Rico faz a mesma dinâmica para a galera entender quem é o casal, na individualidade. Depois a gente vai falar de como é que vocês funcionam juntos. Vou fazer um resumo aqui, bem rápido, breve. Tá. Nasci numa família muito humilde. Quando minha mãe engravidou, né, teve a minha gestação, né, eu fui... ela teve que sair, eu nasci em Belém do Pará. Ela saiu de lá quando eu estava com 6 meses e ela veio para Brasília trabalhar aqui. Trabalhar como empregada doméstica em Brasília. Você tinha só 6 meses? Eu tinha 6 meses. Caraca. E nesse tempo, eu fiquei com a minha avó. E nesse tempo também, aos 6 meses, a minha mãe ficou sabendo que a minha avó tentou, né, me vender, porque naquela época era muito comum. E, aliás, o Belém, né, Pará, ainda o Pará ainda é um estado muito abandonado, né, pela frente política. Então, assim, existe ainda muito isso, né, a venda de crianças, as crianças ainda estão abandonadas, né, em algum sentido, enfim. Sim. Não quero entrar nesse contexto aqui, mas isso aconteceu. E quando minha mãe ficou sabendo, ela recebeu o aval da patroa para me buscar. Então, ela me pegou Não, peraí. A sua mãe veio primeiro para Brasília e você ficou lá com sua avó? Sim. Aí, quando ela descobriu essa situação, ela voltou para lá para... Ela foi me buscar. Meu Deus. E quando ela me buscou, eu fui criada, então, né, com a minha mãe trabalhando numa casa de família até os 4 anos de idade. E aí, depois a minha mãe casou com meu pai, que é meu padrasto, que me cuidou muito bem. Depois disso, nós tivemos a sorte não, né? Eu acho que a gente teve, assim, o privilégio de morar numa vila militar, porque meu pai militar. E lá eu cresci. E também cresci na igreja. Quando meu pai se viu em meio a uma família, né? Rapidamente ele formou uma família, ele foi para a igreja. E na Assembleia de Deus, ele criou a gente com todo carinho, né? Com as ferramentas que ele tinha, porque ele precisava de alguém, né, cuidando também, a igreja abraçando. Por isso que eu acho que ser membro hoje de algo, né, é importante. Perfeito. E aí, depois disso,
engravidei aos 16 anos, né? E saí automaticamente da igreja, porque ali não era um lugar para uma menina de 16 anos grávida. E isso foi uma coisa muito legal, ensinamento, eu acho que desde sempre, né, empreendedor, de se fazer da dificuldade uma espécie de entendimento daquilo. Eu entendo as dificuldades como um grande desafio para você crescer, como um grande ensinamento. E foi o que aconteceu. Eu levei aquilo ali como ensinamento na minha vida. Cuidei do meu filho, que hoje está aí, já está um rapaz, um homem de 21 anos, lindo e inteligente. Depois disso, formei uma família. E depois disso, depois de formar essa família, e trabalhei por 10 anos com grandes ministérios, né? Também Polícia Federal. A gente estava até comentando no carro, né? A BIM também, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, fazendo os eventos e também fazendo as campanhas deles. Comecei esse trabalho com 18 anos, terminei, né? Quis parar aos 28 para engravidar do meu segundo filho. E foi uma jornada muito legal. E, de alguma forma, também, como você falou antes, empreendedora. Eu empreendi no CNPJ dos meus líderes. E isso foi maravilhoso para mim. Quando eu tive meu segundo filho, decidi que ia empreender. Falei, acho que eu quero empreender. Porque o mercado já não absorvia mais aquele tempo que eu tinha ficado fora, fiquei 1 ano e meio fora, e falei, quero usar todo o meu tempo para algo que venha para mim e para minha família. Sempre fui muito assim, né? Tipo, eu quero a lealdade em primeiro lugar. Então, assim, se for para eu sair de casa e fazer dinheiro, que eu faça esse dinheiro todo que vá para minha família. E foi isso que aconteceu. Eu empreendi, fiz uma espécie de coffee break na época, né, em 2013, e foi muito bom, porque eu entendi a demanda do mercado e conseguia empreender naquilo. Em 2016, fui mudar de país com a minha família. Até então, com a minha família. Isso pra onde? Para a Austrália. Não fomos. Não fomos. Meu filho mais velho sofreu um acidente no aeroporto de Brasília. Nossa. No momento da nossa partida. Embarque. No momento do embarque. E isso foi... Eu tô contando esse caso porque... isso fez sentido na minha jornada e faz sentido até hoje. Se hoje eu mentoro, né? Sou mentora de mulheres e ajudo mulheres a passarem pelas dificuldades, encarando essa dificuldade como uma grande, na verdade, oportunidade de mudança, foi por conta exatamente desse episódio. Talvez eu não sabia, né? Mas todos os episódios anteriores contribuíram para que eu tivesse essa mentalidade. Mas esse episódio foi fundamental para que eu tomasse uma decisão. E eu tomei uma decisão naquele momento. Eu falei, quando eu me curar disso aqui, eu quero ajudar a curar outras pessoas. Legal. E aí eu comecei a entrar no desenvolvimento humano. E essa foi a minha grande virada. Em 2020, eu decidi que ia fazer essa mentoria. A mentoria Seja Leoa. Uma mentoria onde nós temos aí diversos depoimentos de mulheres transformadas, de mulheres que usam a sua dor hoje para curar outras pessoas, né? Que é uma das coisas que eu mais carrego. E é isso. Então, eu sou muito feliz com o que eu faço. Quero expandir, de alguma forma, né, não só fisicamente a mentoria, mas usar essa influência que a mentoria me trouxe hoje para ajudar outras pessoas. E eu acho que também, por meio da minha mentoria, do meu trabalho, que a gente se conectou tanto. Que legal, que história, hein? Que história. E agora, o que eu falo, né? Mas hoje, Lisa, hoje você mentora as mulheres. São quantas mulheres hoje que você já ajudou? Eu tenho mais de 500 mulheres modificadas, não só pela mentoria, mas por todos... São treinamentos, palestras, né? São diversas ações que levam a uma mudança. Não é só uma palestra que vai mudar a vida de uma mulher. Mas quando eu recebo um depoimento onde uma mulher diz que naquele dia ela ia acabar com a vida dela, mas ela decidiu ir numa palestra e ela lá na palestra falou, caramba, olha o que está acontecendo comigo. Isso aqui foi um momento importante para que eu nunca mais tome essa decisão. Então, assim, eu tenho diversos depoimentos como esses. E aí a gente começa a entender por que as coisas acontecem com você, né? Não só
por isso. Porque muitas vezes as mulheres, assim, né, eu, você, todos nós aqui, já passamos por muitas coisas, dificuldades, e a gente não se apegou a elas. Na verdade, as dificuldades estão aqui como oportunidade. E Sim, é algo que eu faço, né, dentro de mentoria. Uso a dificuldade, aquele momento difícil, para que você entenda isso como uma oportunidade, inclusive de abraçar como missão de vida, que foi o que eu fiz. Caramba, que legal. E assim, quando a gente tem o que você faz, Lisa, vai muito de encontro com aquilo que a gente também acredita e faz, que é ressignificar aquela dificuldade, dar um propósito para aquela dor. Em vez dela te sucumbir e te abafar, você usa ela como um combustível para que você possa avançar. Isso é muito fantástico. E essa história que você contou, desse feedback que você recebeu, acho que é a coisa mais valiosa que a gente pode ter. Eu costumo dizer lá no Líderes do Brasil que o seu sucesso é o nosso legado, porque a nossa alegria está em ver o empreendedor performando, melhorando os seus números, crescendo, se desenvolvendo, abrindo novos negócios. Então, assim, quando a gente tem essa percepção de que o valor está no outro, de fato a gente vive a liderança, porque liderar é servir. E eu queria agora escutar a história do Rico. Eu sei que ficou a barra pesada pra você. Agora vai ser difícil de falar. Lisa aí, meu Deus do céu. Que história. Calma, não é um concurso de histórias tristes. Não. Na verdade, a minha história é bem mais leve, né, em termos de sofrimento. Bom, eu nasci em Brasília, então acho que eu sou da segunda geração de Brasília, né? Meus pais se conheceram aqui na UNB, na Universidade Federal, e então eu nasci aqui nessa segunda geração, talvez. Então, logo cedo, eu vou dar só um parêntese para continuar. A gente lançou um livro agora, eu e a Lisa, que somos coautores de um livro. Amanhã, inclusive. Não, a gente já lançou. A gente até trago para te mostrar para a audiência aqui. Mas, e nesse capítulo que eu escrevi, eu falo da importância das tomadas de decisão na nossa vida. As que a gente tomou e as que a gente deixou de tomar. Então, tirando esse parênteses, né? Eu, desde pequeno, eu me interessei muito por esportes. Então, aos 11 anos de idade, eu já competia natação, com pré-adolescente, assim, nadava muito. E aí, estudei. Quando foi no segundo ano do segundo grau, no segundo, eu decidi que eu queria fazer intercâmbio. Que legal. E eu movimentei tudo. Eu fui atrás, a minha mãe só precisou saber onde é que era a casa da pessoa lá, e foi, conheceu a pessoa, quem era um casal, passou o dinheiro e tal, e cara, em coisa de 4 meses eu já estava embarcando. Foi muito rápido. E eu fiz o último ano do segundo grau nos Estados Unidos, sênior. Então, participei do time de futebol americano, do time de basquete, de atletismo. Porra, foi uma vivência fantástica, fantástica. Eu fui um menino e voltei um homem. Fui um menino de 16 e voltei um homem de 17. Porque não tinha a quem recorrer. Sim, eu tinha que me resolver lá, numa língua que eu não conhecia, numa cultura que eu não conhecia, né? Com amigos que eu tive que fazer lá, que eu também não tinha a menor ideia de como lidar. Então, o inglês que eu voltei fluente foi o básico, foi o mínimo. O resto foi muito mais, a vivência foi muito maior. E essa decisão de ter ido para lá fez uma grande diferença nos meus trabalhos lá na frente. Então, quando eu voltei, eu quis ser piloto de avião. Caramba. E aos 19 anos, eu tinha todas as habilitações possíveis para um garoto de 19 anos. Eu era piloto privado, piloto comercial, multimotor, instrumento, voo por... 19 anos? 19 anos. Acrobacia aérea, eu fiz um curso rápido de acrobacia, instrutor de voo. Só que, quando eu fui para o mercado, foi na época em que a VASP quebrou. Eu não lembro quem quebrou primeiro, foi a VASP ou a Transbrasil, mas acho que foi a VASP primeiro, logo depois a Transbrasil, então foi VASP. E aí eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu entrei na faculdade, na época chamava Processamento de Dados, que é hoje em dia TI, né? Chama TI. E aí era o contrário, os caras disputavam a gente a tapa
para quem conseguia montar uma redezinha de computadores para compartilhar arquivo e impressora. Já era o bastante. Já era coisa pra caramba. Já era super tecnologia. Muita gente não sabia o que era janela, né? Você falava janela. Não, isso aí são os detalhezinhos que a pessoa... Que tinha uma época que quando eu trabalhei com suporte, eu falei, faz o seguinte, clica nesse botão, abre a janela. A pessoa levantava e abria a janela depois. Que era a janela do Windows, que antigamente o 3.11, quem é da época vai lembrar, vai saber. Então, eu trabalhei muito tempo, né, nessa área de TI, e nesse meio caminho, Unicef, foi uma delas. A Unicef, o inglês fez toda a diferença, e o fato de ter morado lá também, porque o meu suporte direto era em Nova York. Então, era uma ligação para um cara que ia me ajudar no sistema que eu tinha que resolver quando dava algum bug aqui no Brasil. Depois disso, trabalhei no Sebrae Nacional, onde eu desenvolvi alguns projetos bem interessantes. E aí eu já não me aguentava mais dentro do escritório. O meu lado empreendedor dele já bombando e tal. E aí o meu irmão me chamou, falou, olha, tem uma tal de franquia da Subway que está voltando para o Brasil, não sei se você já ouviu falar. Eu, na época, não sabia. Isso é que ano? 2007. Caraca! Eu só falei para ele assim, onde que eu assino, que eu não aguentava mais, assim, essa área. O meu trabalho era geralmente de madrugada, que é a hora que você podia desligar um servidor, né, um computador servidor, alguma coisa assim. Então, eu trabalhava o dia inteiro e tinha que dar manutenção nas coisas na madrugada. Eu estava exausto. E aí, montei minha primeira loja. Mal sabia eu, né, que ia trabalhar o dobro. Você que está comprando uma franquia aí, escuta as verdades. Não, franquia não é investimento, que você bota o dinheiro e vai para a praia. Não, é trabalho, qualquer negócio. Então, aí tive a primeira loja, segunda, terceira, quarta loja. E vento em popa, né? Nunca tinha visto, né, esse mundo, era muito bacana. E surgiu a oportunidade, em 2011, abriu a vaga para ser o que a Subway chamava de agente de desenvolvimento, que é uma espécie de franqueador master, alguma coisa desse sentido. Ou seja, toda pessoa que ia comprar uma franquia tinha que passar por mim, no estado de Goiás, tá? Só para delimitar aqui os territórios, mas era no estado de Goiás. Então, se alguém ia comprar uma franquia, tinha que ser comigo. Se alguém a gente avaliava o ponto, a gente checava depois da loja, acompanhava a abertura, depois checava se a loja estava em conformidade, né? Ou seja, eu tinha uma equipe que visitava todo mês as lojas. E quando eu entrei nesse território, eram 42 lojas e em coisa de 3, 4 anos, a gente já estava com 100 lojas. Caraca. Abertas. Então, o meu primeiro período de contrato foi desenvolvimento de lojas, abertura de lojas. E foi um baita aprendizado para mim. Assim. Nossa, aprendi sobre obra, aprendi sobre ar-condicionado, aprendi sobre assentamento de piso, sobre manutenção de equipamentos. Então, foi... E outro parênteses que eu gosto de falar é o seguinte, o bom empresário é aquele que é um grande generalista que sabe quais especialistas ele precisa contratar. Excelente definição. Então, não adianta você querer ser o especialista, senão você vai ter que contratar um administrador. É verdade. Para fazer o seu papel de empresário. Então, depois disso, a minha função ficou mais para aquelas lojas já abertas fazer com que elas performassem melhor, vendessem melhor. Então, eu tinha também uma equipe de marketing que a gente bolava estratégias de campanhas e tudo mais. Nesse período, eu além de ser do board, né, do conselho de marketing da minha região, que isso eu fui durante todo o período que eu estava lá, eu também passei um período como no board nacional. Então, a gente tinha as reuniões sobre o Brasil inteiro, e falava sobre campanha de televisão, falava sobre... E isso foi também um outro grande aprendizado. Nossa, com certeza. E nesse meio tempo, nesses 10 anos de Subway, 2 vezes por ano, a gente era obrigado a fazer umas reuniões no exterior. Então, eu conheci as mesmas pessoas que faziam o meu papel em Goiás, que faziam na Inglaterra, que faziam na Austrália, que faziam na Coreia do Sul. Olha o network aí. Então, cara, eu conheci gente pra caramba. E olha aí a questão da decisão. Eu tomei lá atrás a minha decisão com 15, 16 anos, de que eu ia fazer o intercâmbio. Perfeito. E que mudou completamente, né? O fato de eu ter trabalhado no Unicef, que também foi uma coisa que pesou quando eu fui ser contratado pela Subway. Esse cara trabalhando nas Nações Unidas. Então,
E aí essa é a minha trajetória. Ah, uma coisa que eu esqueci. Aos 15 anos eu passei no concurso do Banco do Brasil. 15 anos de idade? Para o que era da época, né? Que era a minha idade permitia. E aí eu cheguei a trabalhar 2, 3 meses e pedi demissão para ir morar nos Estados Unidos. Olha só. Meus pais morreram. Meus pais eram Eu imagino. quase do coração, né? Porque eles eram funcionários públicos. Eu falei, meu Deus, meu filho. Mas foi a melhor coisa, porque os meus amigos que ficaram... logo depois foi na época da transição do Collor, e o Collor falou assim, não vai ter mais a questão de você passar de menor para ser um funcionário e engajar. Não engajar é coisa de militar. Mas quando você entrava diretamente sem ter concurso interno. Tipo efetivar. Concurso interno. Agora, o melhor dessa história que você finalizou é que você não precisava financeiramente desse trabalho. Essa parte Então, olha só como é... também, né? Qual trabalho? Do primeiro trabalho, do né? Banco do Brasil? Do Banco do Brasil. Obrigado por ter lembrado. Isso é uma coisa que durante muito tempo da minha vida eu me senti culpado. Por ter nascido numa família abastada, que eu viajava para as praias, né? Para a praia todo final de ano, conheci a Disney aos 11 anos de idade. E eu não precisava trabalhar naquela época. Então, os meus amigos que moravam no Lago Sul, ninguém trabalhava. Mas eu fazia questão, ia lá, trabalhava, ganhava, tinha um chequinho que a gente chamava de goiabinha, porque andava tinha de ônibus, né? andava de ônibus. Né? E como é que isso surgiu em você assim? Pois isso é uma coisa que eu acho que estava dentro de mim. Uma outra coisa que fez também a diferença de eu me sentir mais aliviado, e aí entrou a questão também da religião, o meu avô, já desencarnado, ele era da Federação Espírita, e ele era doutrinador. Então, aos poucos eu fui entendendo um pouco mais sobre isso e comecei a entender a justiça de Deus, porque eu me sentia culpado de estar numa situação daquela e os meus colegas do Banco do Brasil, às vezes eram arrimo de família, com 15 anos era que bancava as coisas em casa. Sim. E eu usava o meu dinheiro para comer coxinha no Sigma. Entendeu? Ou a pizza Dom Bosco. Ou sair com os amigos e tal. Então, depois que eu consegui entender o fluxo, por que alguém nasce numa favela e eu, Ricardo, nasço no Lago Sul, cadê a justiça de Deus? Um nasce sem os olhos, o outro tem a visão de que nunca usou óculos. As coisas não faziam muito sentido para mim, até que a reencarnação fez com que eu entendesse isso. A vida, depois a morte, que depois você volta para resgatar algumas coisas e as coisas começam a fazer mais sentido. E eu comecei a me sentir em paz. Ficou mais tranquilo. Comigo mesmo, e hoje eu sou muito adepto desse pensamento que a gente trabalha, a gente faz as nossas coisas no dia a dia, não para que a gente tenha o tal do sucesso aqui nessa vida, mas o nosso sucesso é a felicidade, que é ajudar pessoas, conquistar conhecimentos. Tá? Isso é ser evoluído. Esse é o caminho da evolução. Exatamente. Esse é o caminho da evolução. Caramba, que história, viu? Vocês dois, vou te falar. Aqui, ó, Matheus, não tem que gravar mais nada, não. Já bombou aqui já, tem jeito não. Cara, que coisa, assim, como é que você falou algo muito importante, que tudo na vida é um empilhamento que te leva ao lugar onde você tem que chegar. Não vou dizer nem que você quer chegar, porque às vezes você nem descobriu. Agora eu te aconselho a descobrir autoconhecimento, descobrir o mais rápido possível, pra você parar de patinar. Mas tudo isso serve como empilhamento que vai te levar até esse lugar. E eu queria entender como é que vocês se conheceram, esse casal extraordinário. Vou deixar pra ela. Conta pra nós aqui, que a gente quer saber como é que vocês conheceram aqui. Eu conto ou você conta? Eu conto ou você conta, né? Um vai contando, outro da forma mais improvável que acho. Principalmente depois que conhecem a gente, sabe da toda a nossa história. Quando a gente fala como assim? Foi, fala, não. Vamos lá, vamos contar. Até porque faz parte também de metodologia, né, de mentoria. Eu me separei no final de 2018. Eu me separei em janeiro de 19. Isso. Então, poucos meses depois ele separou. De casamento de 17 anos. Meu casamento de 17 anos, ele também. Os dois são 17 anos? Improvável, assim, não tínhamos nenhuma ligação, nada, nenhum amigo em comum. Né? Vocês podem ver vidas diferentes. Total. Né? Vidas diferentes. Mas eu acho que os objetivos né, eram os mesmos. Por isso que a gente sempre fala que Deus une propósitos, né? E nessa época, quando pertinho da gente se encontrar, eu já estava com muita vontade de viver um grande amor.
e de fazer um casamento dar certo. Legal. Porque, querendo ou não, quando você se separa de um casamento de 17 anos e você tem a autorresponsabilidade como premissa, né, você sabe o que você errou. Né? Você sabe o que o casal errou. Mas, tanto eu quanto o Rico, né, a gente pega essa responsabilidade pra gente e entende que, ei, agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou fazer algo, esse casamento dá certo. O casamento é a instituição mais incrível que existe, né? Com certeza. Sem essa instituição, assim, como é que você vai conseguir entregar valor para as próximas gerações, né? Vai muito dentro daquilo que eu falei, que é o ensinamento de Jesus, você deve amar o próximo como a ti mesmo. Então, assim, o casamento, que é a sua família, é o primeiro amor, né, que te habilita a amar o próximo. Porque se minha família tá ruim, como é que eu vou ajudar outra pessoa? Verdade. Se Você aprende não a tem amar na família, legitimidade. Não tem legitimidade, exatamente. Não tem legitimidade. Mas continua que tá bom. E aí, nessa época, eu solteira, já mentorando mulheres, entendendo que se eu quero algo agora diferente, se eu quero um casamento maravilhoso, primeiro eu tenho que tirar a crença de que homem é tudo igual, que homem não é tudo igual. Então, eu entendia e ajudava as minhas mulheres a entenderem isso. Então, nessa época, eu fiz uma lista de 10 coisas que eu queria num homem. E falava, universo, ó, tô com a minha lista pronta, hein? E eu tô ficando maravilhosa pra esse homem. E os meus filhos, né, que entendiam a minha separação, eles falavam, mamãe, você vai encontrar um príncipe encantado, tá? Ele vai chegar. E meu filho mais velho até falava, nossa, pelo amor de Deus, você precisa de um namorado, né? Pra parar de pegar no nosso pé. E eu falava, calma que ele vai chegar do jeitinho que eu quero, do jeitinho que eu sonhei. E aí, eu lembro bem de um dia, uma semana antes da gente começar a conversar, decreto baixou, pandemia, ninguém mais sai na rua. Lockdown. Ninguém mais sai na rua. Você só via, assim, no mercado os velhinhos, assim, parecia a gravação do Cocum, né? Era impressionante isso. E aí, uma semana depois, a gente começou a conversar, né, pelo aplicativo. A gente, né, eu tinha o Tinder. E ele também. É aí que eu tô falando, ninguém acredita que as minhas amigas falam assim, como assim foi pelo Tinder? Eu falava assim, gente, funciona, tá vendo aqui. Se eu sou uma mulher gente boa, legal pra caramba, deve ter alguém aqui à altura, não é possível. E aí, ele tava lá. E eu, a mesma coisa, né? E o mais engraçado, eu gosto de falar isso, que a minha descrição lá é o seguinte, olha, eu trabalho a semana inteira e o final de semana meu filho fica comigo. Então eu não consigo tempo para sair, para conhecer pessoas. Então, se você quer conhecer alguém que tem esse tipo de vida, tô aqui. Agora, se você acorda de mau humor escuta todos os dias, só escuta sertanejo, esquece, não vai dar. TPM, alguma coisa assim. Vive de TPM, esquece, né? Esquece. Clica. E aí a gente começou a conversar. Nesse mês, eu sempre falo, né? Movimento gera muito movimento. Sim, nesse mês eu tava fazendo uma live por dia, que era março, mês da mulher, um mês que eu atuo muito. E era dia 30. Então era penúltimo, né? Penúltimo dia de live. Eu falei, bom, eu falei, assiste a live. Se ele continuar até o final, tá tudo certo. A gente ficou quase 24 horas conversando pelo WhatsApp. E foi muito legal, as ideias bateram. E nós sempre fomos muito claros um com o outro. Né? Eu acho que depois de um segundo casamento, você já tem mais maturidade para falar o que você deseja. E eu falei para ele, ele perguntou, o que você busca aqui? Eu falei, eu tenho saudade de ter alguém para conversar e de fazer planos de longo prazo e tudo mais. E foi muito legal, assim, o nosso encontro. Aí, quando a gente foi se encontrar no dia seguinte, eu perguntei. Não, foi você que perguntou, bem assim, e aí, a gente vai demorar? A gente vai esperar a pandemia terminar, né? Pra se encontrar, porque até então só se falava em achatamento de curva. Ninguém falou que ia ficar 4 meses. Aí eu falei pra ele assim, beleza, você quer encontrar onde? No mercado ou na farmácia? Que era a única coisa que tinha aberta. E aí a gente se encontrou. Depois que a gente se encontrou, a gente não passou acho que a gente não passou 2 dias sem se ver. Caraca, isso isso aqui é a definição de alma gêmea. E a gente é impressionante como a gente é
conectado, e o nosso relacionamento é totalmente baseado na comunicação. No amor, claro, a gente se ama, mas ele tem uma linha muito clara sobre a comunicação. Então, isso é uma coisa também que eu falo para as pessoas que eu ajudo também, que quando você tem um relacionamento e a pessoa faz alguma coisa que você não gosta, não acuse a pessoa de fazer tal coisa, mas use a seguinte forma: olha, quando você falou aquilo, eu me senti dessa forma e eu não gostei de me sentir assim, não foi legal. Então, a gente faz isso desde o início. Então, qualquer coisa que fala assim, poxa, meu amor, a forma como você falou comigo não foi legal, eu não gostei. E aí ela se toca, porra, você tem razão, eu estava irritada, aconteceu tal coisa, me perdoa. E então, a pessoa não tem a necessidade de ir pro embate. Ela pode tirar a couraça, pode tirar aquela armadura e conversar numa boa. Perfeito. Então, a gente tem esse tipo de comunicação. Né? Comunicação é o segredo. É um dos segredos. Tudo, né? É uma dádiva, né? E um casamento como esse, como você falou, realmente gestar uma empresa, né? Nós estamos... É impressionante o quanto a gente leva a sério e de forma tão cuidadosa isso que a gente está fazendo, que é uma construção desse relacionamento. E desde o início, a gente falava um pro outro o quanto é importante que os nossos filhos, né, os meus filhos e o filho do Rico, que se tornaram assim, né, irmãos, que eles percebam o quanto é bom amar. E você não vai ser menor se você servir o outro, se você cuidar do outro. Você não precisa ficar com vergonha de abraçar, de pegar na mão, de beijar, porque é algo genuíno do amor, né? E um dia que eles escolham pessoas à altura do que eles estão vendo, né? É o que a gente fala, assim, não aceite nada menos do que isso. Isso mesmo. Sim. O que a gente tem. Que é o exemplo que vocês dão pra eles. É o que a gente dá de exemplo. E aí, grudou, depois casou. Fala o casamento aí, como é que foi esse negócio aí? A gente começou a morar junto logo depois, né? Um pouco tempo depois, pouco tempo muito depois. Pouco tempo, não tinha um ano ainda. Mas um grande detalhe, hein? Sim. Eu falo que nós somos um trio. Porque quando eu conheci Rico, ele me apresentou a mãe dele no dia seguinte. E eu fiquei apaixonada por ela. Eu falei, é essa mulher que eu quero ser. Culta, inteligente, doce, assim, embora ela tenha assim diversas, enfim, formações, mas o tempo inteiro muito cuidadosa, carinhosa com as pessoas. Legal. Né? E eu falei, gente, essa mulher é incrível, eu quero ser essa mulher. E surgiu a necessidade, eu falei, quando a gente casar, eu quero levar ela para nossa casa, eu quero que ela esteja com a gente. Aí o que aconteceu? A minha mãe teve que fazer uma cirurgia de barriga aberta e precisava de cuidados. Claro. E a gente estava na fase de procurar um lugar para morar. Eu estava procurando um apartamento para mim, ela estava procurando um apartamento para ela, para os meninos dela, e a minha mãe sozinha no apartamento dela. E numa dessas conversas a gente falou, não, vamos juntar todo mundo numa casa. Aí mudamos por uma casa grande, onde tinha 5 que eu quartos. chamava de castelo, né? Porque ela tinha uns arcos grandes, tinha um pé direito. Toda de madeira. Tijolinho e madeira. E foi todo mundo. Foi todo mundo. Foi todo mundo. E eu falei, minha mãe gente, a gente vai ter que cuidada. sobreviver a isso. Como é que vai ser? Eu não sei. Só que foi um grande... eu quebrei ali uma grande crença, assim. Sim. Que eu tinha que ter... Eu ficava com medo, assim, de, meu Deus do céu, como é que os meus... Eu tenho 3 filhos. Será que em algum momento vai ficar muito agoniante, né? Se os meninos falarem alto e tudo mais. Eu conheci um homem que eu, assim, projetei na minha mente. E só que ele saiu um pouco melhor e mais bonito. Porque o tempo inteiro, a gente sempre fala o seguinte, uma pessoa calma não é uma pessoa calma só na calmaria, né? Porque aquele marinheiro bom é aquele que consegue dominar as grandes ondas. Sim. E, gente, diante do barulho das crianças, aquela correria e tudo mais, esse homem continua pleno. Ele pode ter saído da pior reunião do mundo e a gente passou por esses momentos, né, juntos. Na época da pandemia, meus franqueados ficavam, né? E agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Né? Aquela coisa, e eu tentando ajudá-los de todas as formas. E tinha reuniões, às vezes, muito pesadas, muito cansativas, e saía da reunião querendo simplesmente me isolar, ou então com raiva, coisa assim. Eu parava a reunião, contava até 10, dava uma respirada...
Entrava na sala e Entrava falava... na fila da sala com um pessoal! sorrisão e falava, e aí, galera, como é que é? O que aconteceu? Isso eu aprendi com ele. Então, E coloco dentro de mentoria hoje, que é um posicionamento importante para a mulher. Total. E entender que não é o que está acontecendo ali. Você tem o ouro dentro de casa, é sua família. Você tem que dar o melhor para eles. Sim. Tem muita gente que fala, não, é porque eu não posso nem descontar aqui. Você vai descontar com as pessoas mais importantes. Eu falo isso. Não faz Eu sentido. falo, eu não posso fazer isso com ela e com os meninos. Sim. É aqui que é o meu porto seguro. Sim. É aqui que eu venho abastecer as minhas energias. Sim. Se eu for minar isso, aonde que eu vou me recarregar? Exatamente. Então, se for o caso, eu saio para dar uma corrida. Uhum. Vou pra academia bater num saco de boxe, né? Mas na minha Extravasa casa, lá. na minha família, com a minha esposa, com meus enteados, com meu filho, de jeito nenhum, nunca. Isso aí que você está trazendo aqui, Rico, é algo que define muito o que é ter inteligência emocional. Exatamente. Por quê? Porque a gente as coisas só nos atingem dentro dos limites que nós permitimos que elas nos atinjam. Exatamente. Quando nós temos emoção. Então, assim, você sai de uma reunião tensa, e acho que isso é da realidade de muitos que estão nos assistindo aqui, e você vai dizer se aquilo vai continuar com você na sua casa ou não, entendeu? Você tem que ter esse controle de falar, não, peraí, até aqui eu sofri. Respirei fundo, 10 minutos. Pronto, agora eu vou para um novo ambiente que é minha família. E às vezes você colocar um sorriso no rosto, mudar a sua atitude, mesmo quando você ainda está daquele jeito um pouco, né, abalado, cansado, isso muda, faz com que mude o seu estado. Genética, né? Faz com que mude o seu estado. Sim. Você se melhora praticando Total. a melhora. Total, exatamente. Caramba, pessoal, e que história, hein, Matheusão? Hein, o pessoal que tá, Claudinha, o pessoal tá aqui. Que história, viu? E qual é os projetos desse casal? Que duas pessoas com histórias incríveis, com resultados extraordinários, agora casados, felizes, né, administrando a maior empresa que qualquer ser humano pode ter, que é a sua família, seu lar. Quais são os projetos de vocês? Bom, conta um pouquinho do futuro pra galera aqui. Temos alguns projetos. Eu não queria entrar muito nessa seara e nem vou entrar muito. Mas, não entra muito não. Mas só colocando, assim, com todo respeito com quem votou nesse governo, eu tenho muito receio com relação à economia, com relação a negócios, né? A gente está vendo uma fábrica atrás da outra fechando e tal. Então, hoje o meu foco é na internacionalização. Né? Eu tenho ido com frequência para o exterior para fechar negócios, tentar sociedade com empresas, ou seja, montar um novo negócio, nos Estados Unidos principalmente. Então, eu já tenho reservas, né? Eu tenho parte do meu dinheiro que está aplicado em moeda estrangeira. Eu acho que todo mundo deveria ter um pouco desse pensamento. Sim. Mais um parênteses que eu gostaria de abrir. A Argentina passou por isso há pouco tempo atrás. E por que a maioria da classe média do argentino não sofreu tanto? Porque eu visitei a Argentina umas 2 vezes e eu liguei as pontas. A maioria deles faz reserva em dólar. Todos os argentinos tinham dólar guardado no colchão, tinha dólar não sei o que. Tá. Então, quando eles tiveram a superinflação que eles tiveram agora há pouco, esses que guardaram em dólar não sentiram tanto. Não sentiram. Tanto é que o dólar do paralelo pro que é executado lá, né, do comercial paralelo, é quase o dobro de pesos, né, para você comprar em peso. Então, nosso projeto hoje é focar na parte internacional. Entendi. Porque a gente já tem coisas também aqui no Brasil. Não significa que você deve abandonar tudo daqui, larga tudo, sai correndo. Assim. Até deixar isso claro, porque senão o pessoal vai falar, o Ricardo está criando a coisa do desespero aí. Não é nada disso. Mas que você tem que ter algum pensamento de investimentos fora, eu acho que é importante. Olhar novos horizontes, né? Como um bom empreendedor, você tem que ter essa visão pro todo, né? E aí vem aquela história da decisão que eu tomei lá atrás de fazer intercâmbio e falar inglês, né? Ter o inglês fluente. Exatamente. Aí você vê o empilhamento. E você, Elisa, o que você dizer para nós aí dos projetos, com esse empoderamento, essa figura feminina que hoje você
essa autoridade que você exerce no âmbito das mulheres, né, de empoderar as mulheres. Quais são as previsões futuras? Eu tenho, na verdade, o que eu posso dizer hoje é que até mais de forma um pouco mais romântica, né, o Rico mais pragmático e eu de forma um pouco mais romântica, é que hoje o dever do empreendedor é levantar pessoas para que de alguma forma elas consigam fazer a diferença na vida de outras pessoas. Quando uma mulher empreende, né, eu falo aqui do meu nicho, quando uma mulher empreende, ela não muda só a vida dela, ela muda a vida da família, ela muda a vida, uma história, né, de antepassados, ela começa a mudar aquilo ali e ela consegue atingir níveis assim grandiosos dentro da economia. Se você parar para pensar, hoje o Brasil ele é composto por pequenos empreendedores, né? Verdade. Então, assim, não são exatamente só os grandes empresários que mudam vidas, mas os pequenos empreendedores também mudam. E, assim, é aquela mãe que consegue comprar o material escolar dos filhos, é aquela mãe que consegue fazer um brigadeiro em casa e vender na faculdade. Então, assim, essa é a vida de grande parte da população. Então, o que eu penso hoje sobre a nossa vida e hoje, né, enfim, eu consigo visualizar isso como casal, é que a gente está aqui para ajudar outras pessoas a mudarem suas vidas. Pode ser gerando emprego, pode ser dentro de mentoria, pode ser dentro das consultorias do Rico, né? A gente está aqui para ajudar as pessoas a mudarem suas vidas de uma forma ou de outra. No meu caso, eu sempre falo o seguinte, eu tomei uma decisão, eu acho que é uma decisão muito assertiva, de que só saio de casa hoje para protagonizar ou para fazer muito dinheiro para a minha família. Legal. Então, assim, são decisões importantes, até para que a gente não consiga... Porque, assim, quando você tem uma certa evidência, né, quando você tem uma certa, como eu posso dizer, influência, as pessoas te chamam para muitas coisas, né? Você tem que sempre avaliar se dentro do seu projeto de vida, aquilo se alinha com o seu desejo. Sim. Então, assim, hoje, nós, como empresários, né, empreendedores, nós somos caros. Sim. A nossa hora é muito cara. Né? Para eu ter um tempo, 1 hora com a minha mentorada, ela paga caro. Então, assim, eu preciso valorizar isso, eu preciso cuidar, eu preciso me manter atualizada também, estudando. Então, assim, tudo isso, você tem muito tempo para isso, né? E a gente tem um grande foco de ajudar, de cuidar da nossa família. Eu tenho três filhos, né? Se eu contar hoje, meu filho já está com 21 anos, mas se eu conto com o Pedro, nós temos aí crianças em idade escolar, então a gente está o tempo inteiro cuidando, o tempo inteiro entregando. Então, hoje eu só saio de casa hoje para frequentar, para fazer parte de um projeto se eu tenho uma dessas duas Como é esse projeto de vocês, dos líderes do Brasil? E aqui vocês são super protagonistas. Eu saio até da cadeira, você senta no lugar, porque depois dessa aula de hoje eu estou impressionado, eu preciso muito de vocês. E a gente agradece demais, assim, Está sendo. Tanto o convite de vocês, né, quanto também a ideia de agregar. Então, é o que eu falei, como eu vou falar de forma mais romântica, acho que a gente tem que cuidar das pessoas à nossa volta e a internet hoje, no meu caso, me proporciona a entregar para mais pessoas, né? E a compartilhar conteúdo com mais pessoas, e isso é muito bom. Eu amo a internet, mas eu amo também os momentos onde nós temos aí as nossas palestras, os treinamentos, né? Os momentos de célula, né? De conselho. Eu valorizo muito isso. E esse é o nosso foco hoje em dia, é ajudar pessoas, cuidar de pessoas. Hoje a gente... Eu já tinha escutado isso antes, mas eu só assimilei um pouco tempo, bem depois. Que assim, você primeiro foca na solução de um problema, da dor de uma parte da sociedade. Depois disso você vai ganhar dinheiro. Aí sim você consegue ganhar dinheiro. Sim. Porque quando você só foca no dinheiro... Puxa, bacana isso aí. Primeiro que depois de um certo tempo você até ganha, mas a coisa começa a não fazer mais muito sentido. Pede o porquê. Pede o porquê, exatamente. É o porquê. Então, por que eu estou fazendo tal coisa? Hoje eu trabalho
eu tem vezes que, depois de certas conversas com mentorados e tal, que eu fico, assim, em êxtase de felicidade, de saber que eu tirei do caminho dele, talvez 1 ou 2 anos, Sim. de bater cabeça. Sim. Que ali ele falou, pô, eu não vou por esse caminho. Verdade. O Rico já me falou que aqui é assim, assim, assado. Às vezes até tenta, bate, opa, realmente não é bom por aqui mesmo não, deixa eu continuar aqui. Porque faz parte da gente testar. Sim, Às vezes nem tudo que foi bom para mim é bom para você. Sim, né? Mas é claro que a experiência, depois de tantas lojas de Subway, depois de tantas pessoas que eu conheci, de tantas culturas no mundo inteiro que eu conheci, começa a ter um certo peso, né, as coisas. Então, eu me sinto muito feliz. E isso me agrada. Eu acabei me tornando também membro de um escritório que a gente trabalha com projetos financeiros, com planejamentos de financeiros de pessoas físicas, porque o empresário, ele se preocupa muito com a empresa dele, ao ponto dele entregar o carro dele, a casa dele, uma hipoteca, pega empréstimo e quando ele vai ver, o negócio não salva e ele está todo endividado. Então, um dos livros que eu li chama-se Os Axiomas de Zurique, que fala isso, que tem que saber a hora de sair. Então, eu tento entrar na vida do empresário, ou quando ele está começando, ou mesmo depois de já ter começado, para que ele entenda que ele é uma pessoa física. A pessoa jurídica é muito importante, óbvio, porque ela ali gera empregos, ela também tem vidas que dependem delas ali. Sim. Mas se ele não tiver uma forma de sair daquele momento, se ela não estiver indo bem, nem que seja para montar uma outra, a vida dele acabou. Sim. E quanto mais tarde, pior, né? Mais difícil ainda. Então, além disso, a gente tem nesse escritório uma forma da gente fazer planejamento, falar quanto que você quer ter quando você chegar aos 65, com quanto você quer se aposentar. E aí você faz um planejamento, independente da sua PJ, do que você precisa fazer da sua vida. Sim. Então, isso é uma coisa que eu fazia de forma amadora quando eu trabalhava com a Subway, porque muitos franqueados, eu tinha esse acesso essa liberdade da gente falar um pouco mais da vida pessoal, e o cara fala, vou botar o dinheiro aqui em gado, vou botar o dinheiro aqui em uma caminhonete. Eu falei, não, peraí, vai ter tem um bairro que está desenvolvendo muito aqui perto de uma loja sua, segura esse dinheiro que a gente vai botar uma loja lá e tal, e vai dar... Então, eu acabava fazendo isso informalmente. A gente vai agora... perdão. Não, tranquilo, aqui essa mesa aqui... Que aula, pessoal, que aula. Rico, Lisa, eu tô impactado. Eu já tinha certeza que eu precisava de vocês, agora eu tenho mais certeza ainda meu Deus. de que eu preciso estar com vocês aí, caminhar junto, porque o nosso propósito aqui é ajudar pessoas. Quando eu escolhi o nome Líderes, o meu maior referencial de liderança é Jesus. É pelo que ele fez, pela crença que eu tenho, espiritual, e pelo resultado que ele trouxe para a humanidade, que é a história. E história você não discute, história você aceita. Então, assim, ele dividiu o antes e depois dele. Sim. O Ocidente inteiro respeita a figura de Jesus, independente do credo. E ele transformou 12 homens que eram meros pescadores, Zé Ninguéms, em apóstolos e santos. Então, assim, o resultado que ele gerou na vida das pessoas foi extraordinário. E eu tenho ele como um principal exemplo de liderança, como meu maior referencial de liderança, porque ele traduz exatamente aquilo que eu acredito ser liderança, que é servir. Quando você se preocupa com o outro. E é aquilo que você falou, às vezes o cara está preocupado em abrir uma empresa só para ganhar dinheiro. Amigo, você vai ganhar dinheiro. Só que você tem que... Né? É a consequência. Você tem que estar preocupado em resolver um problema social. Entregar uma proposta de valor, seja um produto ou um serviço, que faça diferença na vida da sociedade. E a forma como o sistema capitalista vai te recompensar aquilo é te dando lucro, dividendos e etc e tal. Exatamente. Então, assim, tem que ser o porquê. Tem que ter um propósito. Não é só abrir dinheiro. Você vai ganhar dinheiro mais pra frente. Hoje você tem que fazer porque você ama o que faz. Porque você acredita no que faz. Até porque depois você não consegue continuar, né? Não, você não consegue continuar. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa é uma das principais lições que a Lisa e o Rico trouxeram aqui para nós aqui, que de fato a gente tem que ter um olhar para o outro. Somente se você for empreendedor e está pensando em abrir uma empresa, se preocupe com o outro, com as pessoas. Como é que eu vou agregar valor através do produto e do serviço? E com a consequência disso, talvez no curto, mas com certeza no médio e longo prazo, vai ser um resultado financeiro interessante. Gente,
vou deixar um convite para vocês para um próximo programa. Pra vocês continuarem essas histórias, para a gente aprofundar ainda mais. Mas, assim, eu estou muito feliz, com toda certeza, sem causar ciúmes em ninguém. Esse foi um dos principais programas que nós gravamos aqui. Né? Foi realmente muito rico de conhecimento. Os casais, muitos empresários hoje, ou perdem a empresa ou perdem a família, porque não tem um referencial como vocês. Né? Para entender que tem como você conciliar os dois. Exato. Que tem como criar uma harmonia entre o negócio e a família. E tudo esse insight que foi trago aqui hoje para nós, aqui, entregue por vocês, para toda a nossa audiência, para toda a família Líderes do Brasil, com certeza vai mostrar para esse casal que, poxa, eu preciso ser como o Rico e como a Lisa, eu preciso ser como a Lisa e como o Rico. E para isso eu queria que vocês se despedissem, já sabendo que vocês vão voltar. Nós temos o interesse de junto com vocês, essa internacionalização aí, vocês sabem disso, né? Para mim seria uma honra muito grande poder levar o nome do Brasil para outros lugares do mundo. Eu queria que a Lisa encerrasse fazendo seu comentário final aqui, até falando das redes sociais, porque com certeza o pessoal vai querer saber aonde encontrar vocês. Para viver, conhecer mais. E a gente está disponível para mentorias, né? Então é isso, a gente faz isso no trabalho. Então, é pela rede social que o pessoal acha a gente. Bom, vamos lá. Agradeço demais, né, o convite maravilhoso para esse momento, onde a gente consegue compartilhar. Na verdade, não é nem compartilhar conhecimento, mas eu acho que, de alguma forma, falar da nossa vida também trazer essa ideia de que você também pode, né? Assim como acho que muitos empreendedores se pegaram no início ali do seu empreendedorismo, observando outras histórias, né? Como uma história empreendedora consegue, de alguma forma, trazer para a gente a vontade que depois da vontade você toma a decisão, né? Perfeito. Então, eu agradeço demais esse convite. Eu acho que é dever do empreendedor falar um pouquinho da sua trajetória e compartilhar isso com pessoas que desejam estar, né, naquele lugar. É o que eu sempre falo para o Rico. A gente acha que já, assim, esse nicho já está super lotado, a internet já está cheia de gente falando, os grandes players. O mundo precisa de inspiração. Sim. Você precisa de inspiração para começar e a disciplina depois para continuar. Sim. Só que o que desperta isso? Uma história. De repente, é a sua história que está faltando, né? Sim. Então, eu acho que vale muito a pena os empreendedores fazerem o compartilhar da sua história, um hábito, uma inspiração, para que outras pessoas se sintam inspiradas. Presidente, muito obrigada. Né? Muito obrigada demais. Acho que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui justamente para servir, e é aquilo que a gente falou. O dinheiro é uma consequência, o dinheiro é bom, é maravilhoso. Não tenho crença nenhuma, né, conscientemente sobre o dinheiro. O dinheiro ele é maravilhoso, porque quando você tem mais dinheiro, você tem mais possibilidade de ajudar. Você tem mais possibilidade de se conhecer. Sim. Você tem mais possibilidade de investir em você, investir nos seus filhos, investir no que dá certo. Então, assim, use sim o dinheiro como uma meta, mas que ele não seja a única. Porque ser feliz no caminho, como o Rico falou, é essencial para a sua vida. Sim. Porque depois você não vai levar nada, você não vai levar dinheiro, você não vai levar nenhum bem material, você vai levar o amor. E como a gente acredita, nossa alma, né, nosso espírito, ele vive para sempre. Então, ele vai buscando conhecimento para que nas próximas vidas a gente tenha, assim, venha com uma missão de vida, né, mais valorosa, a gente tenha mais histórias e por aí vai. Então, agradeço demais esse momento tão maravilhoso aqui. E as redes sociais, Lisa? O pessoal agora pode te seguir, pode te conhecer. As minhas redes sociais são Lisa Realiza, Lisa com S, Realiza com Z, né? De vez em quando também eu alimento um Instagram chamado Viva um Grande Amor, onde muitas pessoas que desejam viver um grande amor ou então já passaram por alguma, né, separação, como foi o nosso caso, e aí elas estão assim falando, não, tá todo mundo muito raso hoje, não tem mais ninguém querendo viver um grande amor. Eu digo para você,
é possível, é possível. Você precisa se lapidar para isso. Sim. Encontrar um homem assim, nesse nível, você precisa estar bem lapidado. Não basta ter só o Tinder, tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Se fosse por isso, estava todo mundo já casado e tudo mais. O problema não é o aplicativo, o problema é você. Exatamente. Tem que estar lapidado. É sempre você. O problema é sempre você. E a solução também é sempre você. Legal. E a recíproca é verdadeira, assim. Depois que eu encontrei a Lisa, ela faz parte da minha vida, a minha vida deu um salto de qualidade muito grande. Ela sabe como me inspirar, ela sabe como me motivar, ela sabe como me alegrar quando eu estou triste, ela sabe acolher o meu filho, que para mim era uma das coisas mais importantes quando eu pensei em ter uma nova companheira. Então, e a recíproca também, né? Eu com os meninos dela, adoro, brinco e tal. Mas então, muito obrigado. Foi um prazer te conhecer. É muito famoso. Eu bati aqui. Pessoalmente, a gente não se conhecia, mas eu já acompanhava também e sabia das histórias. A Lisa chegava em casa com as histórias assim muito legais, maravilhosas dos encontros. Então, foi uma honra participar. Eu fiquei muito feliz de ser chamado. Esse não é muito a minha praia. A Lisa, que é a do palco, né? Eu sou um pouco mais de bastidores assim também, mas você vê que de vez em quando eu me enrolei um pouquinho para falar, mas... vocês dois são perfeitos. Isso, o que eu faço para esse homem, né? Falo, amor, você precisa compartilhar a sua história. Claro, você precisa compartilhar o seu conhecimento. Vocês dois têm que escrever eu vou ler um novo. Um novo livro. Contando a história. Porque a história de vocês aqui é assim... não tem nem o que falar. Você foi feliz. 100%. Eu agradeço demais. Cada vez mais, isso é coisa da Lisa, né? De dizer que quando a gente compartilha, a gente se sente melhor. E é verdade, porque quando a gente compartilha conhecimento, a gente faz com que o mundo gire, a roda gire. Né? Às vezes, a gente aqui não quer dizer que as pessoas que estão assistindo têm que ser igual a nós, de jeito nenhum. Usem o que você achou legal, guarde para você. O que você não achou, faz do seu jeito e tá tudo bem. Mas quando a gente passa mais conhecimento para o mundo, para as pessoas, a roda gira. Exatamente. Tem mais pessoas se qualificando, o mercado fica mais... né? Fica melhor, as pessoas começam a ter salários maiores e a economia gira. Isso que ela falou do dinheiro, eu sempre falo também, né? O dinheiro ele não é bom nem ruim. O dinheiro é o dinheiro. O que as pessoas fazem com ele é que podem ser coisas boas e coisas ruins. Então, eu sou adepto a que quanto mais pessoas de bem tenham mais dinheiro, melhor. Porque essas pessoas de bem vão fazer o bem. Perfeito. E quanto mais a gente conseguir que pessoas não tão boas, né, não tenham dinheiro, porque o acesso ao poder é perigoso, porque o dinheiro dá poder, é o que a gente precisa fazer na nossa sociedade, para a gente ter um país mais justo. Não é uma questão de socialismo e capitalismo, é uma questão de fazer o bem com o dinheiro que se tem. Exatamente. Excelente, gente. Minha gratidão. Vamos ter infinitas oportunidades de levar ainda mais essa história e esse conteúdo robusto que vocês têm para ajudar milhares de empreendedores que acompanham a gente, seja pela internet ou presencialmente, etc. Tal. E já vamos deixar aqui meio que combinado um próximo episódio de entrar em detalhes mesmo, assim, pra gente falar mais sobre gestão, vai ser super bacana. Pessoal, é isso, Matheusão? Estamos liberados? Então vamos lá, galera, obrigado. Você, liderança que está nos assistindo, você que nos acompanhou, cara, vê esse podcast pelo menos umas 15 vezes, esse programa, para você pegar tudo aquilo que foi entregue aqui de forma maravilhosa. Se inscreva no canal, acione o sininho, acompanhe a gente que a gente vai estar sempre trazendo conteúdos de relevância que vão agregar na sua jornada enquanto empreendedor. Sabe por quê? Porque a gente não para. Todo dia tem que ser um novo avanço. Pra cima, liderança!